Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês nesse lindo dia na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na terra de Israel. E para mim é sempre um imenso prazer compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica, sobretudo aqui, um dos lindos bosques da nossa capital, abraçado por Akadosh Baruch Hu, porque a natureza nada mais é do que uma forma de manifestação da divindade. E como vocês sabem, o povo judeu vai fazer no mundo todo a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a uma leitura dupla, as Parashiot Pekudei e Vayakhel. Vejam, nós estamos encerrando o segundo livro do Pentateuco Mosaico, o segundo livro da Torá, o livro de Êxodo, Shemot. E a verdade é que esse livro se dedica, sobretudo, a falar sobre a formação do povo judeu, mas não deve passar despercebido por nós o fato evidente de que, assim como Parashiot, nós estamos tratando da construção do tabernáculo, do Mishkan, do tabernáculo móvel, que acompanhou o povo judeu ao longo de 40 anos no deserto. Nada menos do que 400 passuquim, versos da Torá, são dedicados ao tema da construção do tabernáculo, dos elementos constitutivos, da forma de arrecadação dos recursos materiais para a construção, da forma como ele deveria ser construído, do tipo de serviço que deveria ocorrer no seu interior, nos esclarecendo o seu propósito. Por outro lado, quando nós voltamos ao primeiro livro da Torá, Bereshit, Gênesis, nós vamos ver que para a criação do mundo, Hashem não dedicou mais do que 30 versos. Ora, por que apenas 30 versos para a criação da vida no universo e 400 para o tabernáculo? Além da razão evidente, a Kadosh Baruch Hu ama o Mishkan, porque a intenção do Criador foi sempre viver próximo da mais perfeita de suas criações. Os anjos, não. E nenhuma das outras formas de vida das legiões que servem a Hashem. Hashem sempre quis viver no seio da sua criação mais perfeita, B'Tselem Elohim. Nós, seres humanos, somos a imagem do Criador. E o Mishkan, como depois o Beit HaMikdash, se prestam sobretudo a essa finalidade. Kadosh Baruch Hu se revelar abertamente por uma quantidade imensa de milagres que ocorriam tanto no Mishkan como depois no Beit HaMikdash, para o nosso povo e para toda a humanidade, porque o Beit HaMikdash não era para servir apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. O foco da Torá não é, e por essa razão são dedicados apenas 30 passuquim para falar sobre a criação do universo, enquanto 400 são para falar do Mishkan. O foco da Torá não é a criação do mundo. O foco da Torá não é que a divindade se revele, embora o estudo da Torá nos ajude a ter um vislumbre, da forma como o Criador se manifesta no mundo físico. O foco da Torá é o que o homem faz em nosso mundo, como ele cumpre ou não a sua missão, o seu propósito. Dito de outra forma, o que as nossas almas vieram fazer aqui no mundo físico. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje, meus amigos, e eu devo dizer a vocês, o tempo está se esgotando. O tempo para ter chuva, o tempo para retornar ao Criador, o tempo para se converter ao judaísmo, para viver uma vida noética, está se esgotando. Nós não sabemos, a não ser evidentemente o profeta Eliyahu, o momento exato da revelação messiânica, mas nós sabemos que a ampulheta do tempo, a areia já quase toda desceu, uma vez que nós estamos muito próximos do final do 6º milênio. Portanto, agora é a hora de nós, para aqueles que ainda não iniciaram, nos dedicarmos ao nosso propósito. E como eu disse, o Mishkan é muito amado por Hashem, justamente pelo serviço que nós realizávamos, de aproximação do Criador. Agora, na Parashá Pekudei, Vayakhel, mas sobretudo Pekudei, Hashem nos fala da necessidade de erguer propriamente dito, o Mishkan. Ele já foi construído, os elementos todos dele já foram entregues a Moshe Rabbeinu. E agora é preciso levantá-lo. Mas o nosso povo não tinha guindastes no deserto. E é preciso dizer que, embora o Mishkan fosse muito menor, naturalmente, que o Beit HaMikdash, a sua estrutura era uma estrutura grandiosa.
E Hashem diz a Moshe, o que registra a Torá, que ele sozinho iria levantar o Mishkan no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano do nosso povo no deserto. E Moshe, como é compreensível, vai dizer ao Criador: como é possível que eu sozinho levante, que apenas o único ser humano levante toda a estrutura do Mishkan? E Hashem diz a Moshe: não se preocupa, você o levanta e você vai ver que isso é possível. E o passuco da Torá nos diz: se levantou o Mishkan. Quando Moshe tocava na estrutura do Mishkan, o Mishkan erguia. Os levitas não erguiam o Mishkan, os levitas apenas carregavam, né? Eles tinham a responsabilidade de carregar os elementos que faziam parte do Mishkan, mas eles não erguiam, a estrutura era Moshe Rabbeinu. E esse mesmo princípio, como nos revela a Torá, estava presente no Aron, na arca, que carregava as lurotas, as tábuas da lei. A arca não era erguida pelos levitas, embora ela tivesse uma estrutura de hastes que permitisse isso. Ela se erguia sozinha, de tal modo que nós podemos dizer que, na verdade, era o Aron, a arca, que carregava as pessoas que o levavam, e não o contrário. Tudo que diz respeito ao Mishkan e depois o Beit HaMikdash é um milagre. Milagres revelados ao nosso povo, da presença da divindade no seio das tribos de Israel. E o Rabino Galinsky nos diz que assim funciona toda a espiritualidade de nossas vidas. Nós temos, cada um de nós, dentro do peito, um Mishkan interior, que é o nosso mundo espiritual. E a nossa alma clama pela realização de metas, que quando nós nos conscientizamos, consideramos impossíveis, inalcançáveis. Eu nunca vou alcançar, nunca vou lograr êxito em me aproximar do Criador e desenvolver a minha espiritualidade. Saibam, meus amigos, que quando eu cheguei em Israel, em 2011, eu não sabia nada da Torá, absolutamente nada. Eu era um judeu completamente assimilado. E eu não passei os últimos 12 anos dentro de uma yeshivá, como qualquer pessoa. Eu tive que lutar para sobreviver em Israel. E fui estudando todo dia um pouco. E hoje eu posso dizer que ainda não sei nada, mas eu já sei mais do que eu sabia em 2011, quando eu cheguei aqui. Portanto, nada é impossível. As expressões impossíveis, inalcançáveis, não existem para o Criador. Cada um de nós pode alcançar as metas. E como nós podemos chegar tão longe, né, nesse esforço de aproximação do Criador? Ora, desde que nós, assim como Moshe Rabbeinu, tomemos a decisão de levantar o Mishkan, do nosso Mishkan interior, é a mesma coisa. A mesma coisa que se processa na estrutura física do Mishkan, pode se processar na nossa dimensão espiritual, na espiritualidade que existe em cada um de nós. A força para levantar o Mishkan interior que existe em cada um de nós está lá. E a Hashem vai nos dar essa força, mas é preciso que cada um de nós faça algum esforço. Você tem que fazer algum esforço para se levantar. Moshe Rabbeinu também teve que fazer algum esforço para poder levantar o Mishkan. E essa é a história do povo judeu, né? Nós realizamos coisas impossíveis porque sempre pudemos contar com a ajuda de Hashem, mas essa ajuda ela só vem quando nós envidamos o melhor dos nossos esforços. E saibam, meus amigos, esse é o maior desafio das nossas vidas. O maior desafio das nossas vidas não é morrer rico, deixando herança para os nossos parentes. O maior desafio da nossa vida não é ter coisas materiais lindas e maravilhosas. O maior desafio das nossas vidas, uma vez que nós somos, sobretudo, a nossa alma, a nossa espiritualidade, é crescermos, né, em dimensão espiritual e dessa forma nos aproximarmos do Criador. E agora, estamos tão próximos do início do Shabat, eu quero dizer a vocês que Hashem nos deu zehut, esse mérito para levantarmos o nosso próprio Mishkan, para alcançarmos o máximo do nosso potencial enquanto estamos aqui, nesse mundo físico.
Shabbat Shalom, meus amigos.